Viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Por último, verso 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Será que você pode dizer amém para essa palavra? Amém. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito. Aqui está claro, nos primeiros versos desse capítulo, que Saulo, ele está com uma missão de fazer algo. E o que é que Saulo está comissionado a fazer? Ele vai ao chefe, ele vai ao sumo sacerdote e pede-lhe cartas para entrar em Damasco para fazer o que ele achava que estava dentro da lei para que ele fizesse. E Saulo, ele vai ele vai em direção, ele vai com seu coração voltado para aquilo que já estava predisposto em seu coração a fazer. E o que é? Saulo, ele está indo para Damasco. Saulo está indo para o coração do comércio naquela época. Saulo está indo para a zona portuária. Saulo, ele está indo para onde se fazia os maiores comércios naquela região. E Saulo está indo para fazer algo terrível. Saulo não está indo ali a passeio. Saulo não está indo ali a revelia. Não. Saulo está indo ali com o intuito de quê? De matar e prender os cristãos que ele visse pelo caminho. Sendo que o interessante nessa história é que Saulo, ele está indo em direção a Damasco e no caminho, no trajeto que ele está indo fazer, algo poderoso lhe acontece. Pastor, o que é que acontece com Saulo? Saulo é visitado por Deus. Saulo, ele é interrompido. Então quer dizer que Saulo, ele não está indo para fazer algo que seria benéfico para os cristãos. Não. Saulo está indo com uma missão de parar o evangelho. Pelo crescimento que estava tendo. Pelo que Filipe e pelo que Estevão fizeram, Saulo está indo. Mas quando Saulo está no caminho de Damasco, acontece algo poderoso, que está aqui relatado no verso de número 3 de Atos, capítulo 9. E indo no caminho, verso 3, evangelista Daniel, coloque aí. Verso 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então Jesus, ele aparece para Saulo, o Senhor aparece para Saulo, interrompendo algo que Saulo estava indo fazer. E quando Saulo está nesse caminho, que esse resplendor aparece, Saulo cai no chão, cai do cavalo, e ele é interrompido. E nesse interromper do Senhor a Saulo, o Senhor vai mudar
completamente a história e o destino de Saulo. Saulo, ele está indo para ceifar vidas. Saulo está indo para acabar com as vidas. Então os irmãos imaginam a catástrofe que seria naquela cidade. Os irmãos imaginam a carnificina que iria acontecer ali em Damasco. Mas o Senhor, dono de tudo, sabendo o projeto que ele já tinha determinado para Saulo, e Saulo tem um encontro real com o Senhor e muda completamente o destino do que ele iria fazer. Jesus Cristo aparece para um Saulo ameaçador. Jesus aparece para um Saulo perseguidor. E o Senhor vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que eu aprendo aqui? É que toda perseguição que eu e você passamos, seja em qualquer área que for, a perseguição não é com nós. A perseguição não é nem comigo nem contigo. A perseguição é com aqueles que nos chamou. A perseguição é com aquele que nos comissionou. Então, fique com o seu coração tranquilo. Pastor, eu estou sofrendo perseguições das mais diversas. Fique tranquilo, porque não está perseguindo a sua pessoa, está perseguindo Cristo. E quem persegue Cristo está comprando a briga violenta. O Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho. Não tem aquela historinha do irmão mais velho, irmão mais novo? O irmão mais novo arruma uma situaçãozinha no futebol, ou de repente na escola, aí os grandões chegam, né? Vou chamar meu irmão mais novo. Quer dizer, vou chamar meu irmão mais velho. Porque o irmão mais novo sabe que com o seu irmão mais velho ele pode se engrandecer. Mas aqui está claro que o Senhor Jesus, ele está trazendo algo poderoso para a vida de Saulo e que nos alcança. O Senhor fala com Ananias. Depois que o Senhor aparece para Saulo, os irmãos já conhecem a história. Depois que o Senhor aparece para Saulo, o Senhor vai chamar Ananias. Verso de número 10, de Atos 9. Mas antes de Ananias se encontrar com Saulo e fazer aquilo que o Senhor o determinou para fazer, Saulo vai ficar alguns dias sem comer, Saulo vai ficar cego, o tamanho era o reflexo, o esplendor, mas tudo isso ali fazia parte do processo para o que Deus tinha chamado Saulo. Aí no verso de número 10, está dizendo assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias! E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Verso 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então veja que o processo para Saulo já está começando a se desenrolar. Então veja, Saulo está indo para gerar morte. Saulo está no caminho para gerar ceifas de vida. Mas olha que coisa interessante, olha que processo interessante que está acontecendo na vida desse homem. Verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. O Senhor está dando uma visão, tanto para Saulo quanto para Ananias. Verso 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Veja que Ananias vai questionar. Mas de repente, pastor Júlio, o senhor que é um exegeta fantástico, de repente Ananias tinha até uma razão em dizer assim: poxa, mas eu vou orar por alguém que pediu autorização para ceifar vidas e que a fama de Saulo ela já tinha rodado.
Ih, Saulo é ceifador. Não vou não. Não vou não. Mas sabe o que eu aprendo aqui? É que quando nós estamos num propósito, pessoas vão se levantar para questionar quem nós somos. Pessoas vão se levantar para questionar o porquê de sermos nós. Mas aquele que nos chamou e nos escolheu é fiel. E ele vai nos garantir e mostrar no tempo certo para quê e por que ele nos chamou. Então Ananias está indagando, com uma certa razão, pastora Rosa. Aí, verso de número 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. 15. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E traduzindo, sabe o que o Senhor estava dizendo para Ananias? Ananias, a obra que eu tenho na vida de Saulo, nem você terá capacidade de fazer. Nem você vai ter condições de fazer, tamanho é o projeto e o propósito que eu tenho para ele. Então aqui vai uma palavra de Deus para nós. Maior do que seja as indagações acerca de mim e de você, maior é o projeto de Deus e para que ele nos escolheu, para que venhamos rumo àquilo que ele nos comissionou e nos chamou a fazer. Não fique espantado, líderes que estão aqui, senhores e senhoras que me ouvem. Quando for questionado sobre o seu ministério, sobre o que você está fazendo, pense que maior é o projeto de Deus do que os questionamentos que fazem a seu respeito. Mas como é que ela pode? Como é que ele? Por que dele? Por que dela? O Senhor que chamou. Ele que nos comissionou. Ele que nos escolheu. Então, fica claro aqui que o Senhor está dizendo para Ananias, Ananias, Saulo é meu vaso escolhido. Veja que o Senhor ele não cria dúvidas sobre a pessoa e o projeto de Saulo. Saulo é alguém que eu escolhi. Saulo é um vaso a quem eu já determinei um projeto para ele. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui essa noite, eu e você somos vasos escolhidos. Eu e você somos vasos de Deus para marcarmos a nossa família, para marcarmos quem está ao nosso redor. Não duvide da escolha de Deus por você. Ele te escolheu, Ele te comissionou para que eu e você venhamos a dar o que foi pregado aqui no domingo, frutos. E o nosso fruto permaneça. Então, bata no peito e diga, eu sou um vaso escolhido. A despeito de tudo e de todos. Eu e você somos vasos escolhidos. Ponto. Vamos lá. Já estou caminhando para o final, que tem ensaio para as irmãs, daqui a pouquinho. Verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então veja que Saulo já está passando o processo e ele vai sentir na pele o que ele provocava. Então o Senhor disse assim, ó, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. 17. E Ananias foi. Ananias questionou, mas por ser alguém obediente, vai. Impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. 18. E logo lhe caíram os olhos, em algumas traduções diz, e se lhe abriu os olhos, como que umas escamas imediatamente recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Verso 19. E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então veja que Saulo
ele passou por todo o processo que ele teve que passar. Ele de perseguidor iria passar a ser perseguido, e ele estava no caminho para levar a morte. Agora Deus o transforma para levar vida. Sabe o que eu aprendo aqui que nessa história? É que Deus, ele é capaz de mudar todo o trajeto da nossa vida, para que eu e você possamos usufruir da vida que ele nos deu. Veja que Saulo, ele tem a sua vida totalmente transformada, porque ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E para sempre a sua história foi mudada. Tanto que ele se tornou o maior apóstolo, o maior dos apóstolos, porque o Senhor tinha um projeto definido para ele. Então eu quero dizer para você que Deus tem um projeto definido para mim, Deus tem um projeto definido para você. Não importa as circunstâncias, o projeto do Senhor continua intacto para mim e para a sua vida. Não há ninguém que possa desfazer aquilo que o Senhor um dia nos chamou e nos comissionou a fazer. Então, Saulo, alguém que levaria a morte, levou vida. E sabe o que é interessante, pastores? E aqui eu já vou encerrar. Eu encerro agora, para dar tempo para as irmãs ensaiarem com conforto. Saulo, ele está indo levar a morte aonde? Em Damasco. E aonde vai começar o ministério de Saulo? Em Damasco. Então, aonde seria a morte, passou a ser vida. Então, olha que projeto interessante de Deus. Deus fez todo esse trajeto com Saulo para que ele pudesse ser um gerador de vidas. Então, eu e você temos por obrigação de sermos geradores de vidas. Vidas que dependem de mim e de você. Economicamente, pastor? Não, eu estou falando de espiritualmente. Porque eu, estando forte espiritualmente, eu consigo fortalecer aquele meu amigo, aquela minha amiga que está mal espiritualmente. Porque eu, estando bem espiritualmente falando, eu consigo alimentar vidas. Aí, pastora Beth, me levou a um paralelo muito interessante. Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Traduzindo, você não era pescador de peixe? Você pegava algo vivo para morrer. Agora você vai pegar algo que está morto para viver. Puxa, olha que interessante, o Senhor, ele nos usa dentro da especialidade nossa. Quando Pablo está lá, na Record, ou em qualquer ambiente que ele esteja, ele está pregando para aqueles que estão lá, com a sua voz, com o seu canto, e Deus está usando justamente naquilo que ele sabe fazer. Então é assim comigo e com você. As ferramentas para nós já foi disponível. As nossas ferramentas já estão disponíveis. Pastor, o Senhor vai mandar ferramentas? Não, você já sabe qual é a ferramenta que você tem. É dentro lá do seu comércio, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, seja lá onde o Senhor te colocar, é lá que Deus quer que você seja um gerador de vidas. Você não pode, estamos na terça-feira, no terceiro dia da semana, você não pode achar que você é alguém que nasceu para gerar morte. Não. Eu e você somos geradores de vida. Então aquilo que está morto, com a nossa atitude, passará a ter vida. Aquilo que está morto, passará a ter vida. Saulo, você estava indo produzir morte, mas o meu projeto é maior do que a sua vontade. Então você vai gerar vidas e você vai pregar em Damasco. E ali foi um estouro do ministério de Saulo. Aí o Senhor muda de Saulo, Paulo. Então, veja, até notei aqui, mas nem li. Saulo começa a pregar. Aquele que levaria a morte para Damasco, no caminho Deus o encontra para que ele leve vida. Deus é quem muda nossos planos. O que devemos é buscar a sua vontade.
Deus muda os nossos planos. O que eu e você precisamos é estar disponíveis para a vontade dele para a nossa vida. Não faça pirraça com o Senhor. Não faça pirraça com o Espírito Santo. Deus, ele sempre será maior. O seu projeto sempre será maior do que as nossas vontades. Veja que aí, se os irmãos forem ler o texto de Atos ali, chegando para o finalzinho, os próprios judeus, pastor Júlio, vão começar a querer matar Saulo. Inverteu. Então, às vezes é assim, né? Não tem, você se levanta para fazer algo, não tem ninguém fazendo. Aí você se levanta, tá querendo já aparecer, tá querendo já tomar o lugarzinho, tá querendo botar as asinhas de fora, tá querendo, não. Mas Deus, ele sempre será maior do que as nossas vontades. Pastor Marcelo diz muito isso aqui: ninguém ocupa o espaço de ninguém, ocupa-se os espaços vazios. Então eu e você temos uma missão. E qual é a nossa missão? Eu e você temos que gerar vidas. Aonde quer que o Senhor te plantar, eu quero que isso fique latente no seu ouvido, na sua mente. Aonde quer que o Senhor te plantar, não perca a oportunidade de gerar vidas para quem quer que seja. Porque foi assim na vida de Saulo, foi assim na vida de Paulo e é assim na minha e na sua vida. Porque senão o Senhor vai nos encontrar no caminho. E esse encontrar no caminho pode ser doloroso, como foi para Saulo. Os irmãos querem passar pelo que Saulo passou. Cair do cavalo, ficar cego, olha o processo. Mas o que eu quero é te abençoar nessa noite e dizer que Deus, ele já tem um plano todo estabelecido para mim e para você. O que precisa de nós, o que precisa de mim e de você, é que estejamos disponíveis para estarmos nesse caminho, para que todo o projeto que ele traçou para nós se concretize e se cumpra. Então, se é o seu ministério, se é a sua família, se é a sua casa, se é os seus negócios, aquilo que Deus vai fazer é para que eu e você venhamos ser vitoriosos e para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha e na sua vida. Então, de perseguidor, Saulo passou a ser perseguido. Alguém que levaria a morte para Damasco, levou vida, porque o projeto de Deus é maior do que a minha e a sua vontade. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, minha querida irmã.